Olá! Um dos valores que eu quero compartilhar hoje com vocês é a respeito de fazer um voto com Deus. Esses dias eu compartilhei, um voto que eu fiz com Deus, um propósito, que eu ia parar de tomar chimarrão por um mês para que Deus falasse comigo, me desse uma resposta, na minha saúde. E aí o Espírito Santo gerou no meu coração de compartilhar com vocês a respeito do voto com Deus, do propósito com Deus. E muitas pessoas hoje, elas não valorizam fazer um propósito com Deus. Por quê? Porque tem tanta heresia nas igrejas, as pessoas estão fazendo votos, propósitos, querendo comprar a bênção. E a gente não vai estar comprando a bênção, fazendo um voto com Deus, mas é para a própria bênção na nossa vida e até mesmo para estarmos mais próximas de Deus. Porque quando a gente faz um propósito com Deus, a gente faz um voto, com certeza a gente vai estar também sacrificando a nossa própria vontade. E assim, quando a gente sacrifica a nossa vontade, a gente se coloca mais próxima de Deus, a gente se coloca mais disponível a ouvir o Senhor. Então, não é errado, não é pecado fazer um propósito com o Senhor. E há momentos e situações que é importante, porque o propósito com o Senhor vai desatar coisas na nossa vida que de outra maneira não iria acontecer. Então, o voto ou propósito é um ato de compromisso que nós fazemos com o Senhor e a busca pelo favor de Deus. Então, em alguma área da nossa vida, a gente pode estar precisando de uma resposta. E não é errado dizer, Senhor, eu vou fazer um propósito, eu vou fazer um voto com o Senhor. E aí, isso não deve ser olhado, visto como um negócio, não é um negócio. Isso é bíblico, a Bíblia nos respalda a fazer um voto com Deus. Mas, lembrando que o Senhor, ele não é obrigado a realizar aquilo que a gente pede, ele não é obrigado a fazer o que nós estamos pedindo, Ele não tem obrigação de nos dar algo, mas ele conhece a disposição do nosso coração e por isso ele responde quando ele conhece o coração de cada pessoa que está votando algo com ele. Ele sabe se a minha intenção é comprar uma bênção, ele sabe se a minha intenção é um momento de angústia, um momento que eu preciso, que eu necessito, que eu coloco o meu coração nesse propósito. Então, eu quero falar de algumas coisas, o que a palavra fala sobre o voto com Deus. E o exemplo de um bom propósito que foi feito com Deus e foi aceito pelo Senhor. Tá lá em Gênesis 28, 20 ao 22, quando Jacó, ele teve aquela situação que ele recebe a bênção do pai, a bênção da primogenitura, e ele consegue ali uma grande briga com seu irmão Esaú, porque o irmão Esaú era o detentor da bênção. Mas como, decorrente a tudo que aconteceu, e Jacó é abençoado pelo pai, ele teve que fugir. E aí ele está fugindo do seu irmão, porque o irmão jurou ele de morte, ele está fugindo do irmão, e aí ele está indo atrás da sua família, dos seus parentes, porque a mãe dele diz que é para ele ir até os seus parentes. E nessa caminhada, lá em Gênesis 28, 18, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Ali fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha só que lindo. Jacó faz um voto com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar nessa jornada e que eu possa um dia voltar para a casa do meu pai em paz,
eu faço um voto contigo, que o Senhor será o meu Deus, e de tudo que eu ganhar, eu te darei o dízimo. Ele fez esse propósito. E Jacó, ele foi muito abençoado. Ele foi muito próspero. No momento que ele chega lá no seu parente Labão, ele conhece a sua esposa, ele casa, ele tem seus filhos, ele volta para casa, o irmão vai ao encontro dele em paz. E Jacó, ele cumpriu seus votos, porque ele era um homem fiel a Deus, tanto que Deus depois o chama Israel, príncipe de Deus. Então ele votou que Deus ia ser o seu Deus e ele ia entregar os dízimos. Então, sempre que você fizer um voto, um propósito, faça tudo para cumprir. Jacó se torna Israel porque ele cumpriu os seus votos, porque ele foi fiel. E a Bíblia vai dar um alerta lá em Eclesiastes 5, 4 e 5, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então Deus está alertando que você pode fazer um voto. Você pode sim, e Deus vai atender. Mas se você fizer, não tarde em cumprir. Você é melhor que nem faça se você está pensando em não cumprir. Então, eu lembro que no primeiro dia, né, do mês de novembro, eu fiz o voto com Deus. No dia 4, ele me respondeu: você tá com pedra na vesícula, vai ter que fazer cirurgia. Mas eu só tomei chimarrão depois do dia 1º de dezembro, porque foi o voto que eu fiz. Ah, mas agora eu já sei o que eu tenho, eu já tô boa, eu posso. Não, você tem que cumprir. Não adianta votar e não cumprir. Então é melhor você nem fazer, nem dizer nada para Deus. Ah, eu vou fazer isso daqui, e você não cumprir. Deus não se agrada do voto de tolos. Então Deuteronômio também vai nos dar um alerta. Deuteronômio 23, 21 ao 23 diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, se você fizer um voto com Deus, faça, cumpra, porque Ele é fiel. E Deus não se agrada de voto de tolo, porque vai haver pecado. Se eu fizer um voto com Deus e não cumprir, é pecado. Muitos dizem assim, ó, o voto de tolo, né? Muitas pessoas dizem assim: Senhor, me dá um emprego. Me dá um emprego e eu vou entregar o primeiro salário na igreja. E aí a pessoa pega o primeiro salário na mão: meu Deus, agora que eu tenho um salário, eu vou comprar, vou pagar minhas contas, vou fazer minha vida. Senhor, perdão. Já amaldiçoou ali o seu trabalho e as suas finanças. Por quê? Porque Deus não se agrada de voto de tolos. Isso é um voto tolo. Como que eu vou votar o meu mês de salário se eu tô sem emprego, arrumei o emprego e agora o dinheiro vai ser para me abençoar, eu vou entregar todo? Se não for de coração esse voto, é um voto de tolo. E também se você entregar e ficar com dor no coração porque você teve que devolver aquele dinheiro lá que você disse que ia entregar, também é um voto de tolo, não agrada a Deus. Então, Deus cobrará o cumprimento dos nossos votos. E aí, para terminar, eu quero compartilhar um homem na Bíblia que a primeira vez que eu fui convidada para levar a palavra na igreja, eu lembro que eu abri a Bíblia e apareceu esse homem aqui, Jefté, e essa palavra nunca mais saiu do meu coração. Isso há 19, 18 anos atrás, nunca eu me esqueci dessa palavra, porque Jefté, lá em Juízes 11, 30 ao 36, vai contar a história de Jefté, que era um homem lá no tempo dos juízes, que apareceu lá em Israel, e como eles não tinham liderança, a cada tempo Deus levantava alguém para ser um juiz, para ensinar o povo. Eles tinham também juízes que ensinavam o que eles queriam, eles já não lembravam mais das leis de Moisés,
E eles estavam lá fazendo as coisas conforme o coração deles. E Jefté é um homem que o Espírito do Senhor veio sobre ele para dar um livramento para o povo de Israel contra os filhos de Amon. Então Jefté, ele fez um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Pois é, Jefté fez um voto tolo. Imagina, Senhor, se o Senhor me der vitória contra os inimigos de Israel, a primeira coisa que sair, o primeiro que vier da porta da minha casa, que vier ao meu encontro, eu vou sacrificar, oferecer para o Senhor. E aí acontece algo muito triste. Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon e o Senhor os entregou nas mãos dele. Lá no versículo 34, vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e ela era filha única, não tinha ele outro filho ou filha. Meu Deus, quando eu li essa palavra, eu me entristeci tanto, porque muitas pessoas votam ao Senhor coisas tolas e impensadas, e muitas vezes elas pagam um preço muito caro, porque Deus não se agrada de desobediência. Então, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E a Bíblia continua, né, que essa filha, a gente entende que ele entregou, que ele sacrificou. Você acha que Deus gostou disso? Não. Não, porque Deus abomina sacrifícios de, né? Como que você vai entregar, você vai dar a vida do seu filho, você vai matar uma pessoa em sacrifício a Deus. Isso é impensado, Deus não se agrada, Deus abomina. Mas como eu falei, lá no tempo dos juízes, cada um fazia o que achava que era bom aos seus olhos. Mas Deus não recebeu esse voto e esse sacrifício. Mas ele era um voto tolo. Então o voto envolve algo que você define. Como Jacó falou, eu vou ser dizimista e o Senhor vai ser o meu Deus. Pode ser algo financeiro, né? Você entregar o seu dízimo, fazer um propósito. Senhor, me abençoa na minha vida financeira, eu vou ser dizimista. E aí você pode também votar, né? Senhor, eu preciso de algo que somente o Senhor pode realizar. Eu vou ler toda a Bíblia. Eu vou deixar esse vício aqui para trás. Eu vou fazer aquilo que Deus propor no seu coração. Mas cuidado, faça o voto que você pode cumprir. E Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Então, cuidado com votos absurdos, né? Sempre que nós obedecemos e colocamos sinceridade, o Senhor traz a resposta. Então, como eu compartilhei, eu fiz um voto com Deus e eu fui até o fim. E Deus é tão maravilhoso que em 4 dias que eu tinha feito o propósito, eu tive a resposta e eu tive o meu milagre. Então, que nós possamos aprender a fazer esse tipo de voto com Deus, de propósito. Isso é bênção para a nossa vida. Mas lembrando, nunca podemos fazer um voto com Deus e deixar de cumpri-lo. Que Deus te abençoe e que você possa colher muitas bênçãos com esse ensinamento, em nome de Jesus.